Você já parou para pensar em como um simples dia pode mudar uma vida inteira? Como um momento de curiosidade infantil pode desenterrar segredos que estavam enterrados há décadas, esperando pelo momento certo para vir à tona? Esta é a história de Maria, uma menina de apenas 4 anos que, em meio à poeira de um curral esquecido, encontrou algo que transformaria não apenas o seu destino, mas o de toda a sua família. E tudo começou num dia comum, sob o sol escaldante de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você quer descobrir como essa pequena menina enfrentou desafios imensos e protegeu o legado de sua família, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque essa é uma história que merece ser conhecida por todos. Campo Grande. Uma cidade onde o calor não perdoa, onde o cerrado se estende até onde os olhos alcançam e onde o tempo parece passar de forma diferente. Aqui, longe do caos das grandes metrópoles, a vida segue seu próprio ritmo. Um ritmo ditado pelo nascer e pôr do sol, pelo canto dos pássaros ao amanhecer, pelo mugido do gado que ecoa pelos campos. Na periferia dessa cidade, onde o asfalto dá lugar à terra batida e as casas cedem espaço para pequenas propriedades rurais, vivia Maria com seus pais. A fazenda da família não era grande. Não tinha os luxos das propriedades vizinhas, nem a modernidade dos equipamentos que outros fazendeiros ostentavam. Era simples, humilde, mas era lar. A casa, de madeira desgastada pelo tempo e pelo sol implacável do cerrado, tinha apenas 3 cômodos. A pintura branca, outrora vibrante, agora se descascava em vários pontos, revelando a madeira escura por baixo. O telhado de telhas vermelhas abrigava ninhos de andorinhas que voltavam todo ano, como se também fizessem parte da família. Na varanda, uma rede pendurada entre 2 pilares balançava suavemente com a brisa da tarde, testemunha silenciosa de incontáveis tardes de descanso após dias longos de trabalho. O pai de Maria, João, era um homem de mãos calejadas e poucas palavras. Acordava antes do sol nascer e só voltava para casa quando a lua já reinava no céu. Seu rosto, marcado pelas linhas profundas que o sol desenha na pele de quem trabalha ao ar livre, raramente exibia um sorriso, mas seus olhos brilhavam com um orgulho silencioso toda vez que olhava para Maria. Ele não tinha muito a oferecer em termos materiais, mas oferecia algo muito mais valioso: honestidade, trabalho duro e a certeza de que não importava o quão difíceis fossem os tempos, a família permaneceria unida. A mãe de Maria, Ana, era o coração pulsante daquela casa. Seus cabelos pretos, sempre presos num coque desarrumado, emolduravam um rosto que carregava a beleza simples das mulheres do campo. Suas mãos, sempre ocupadas, cozinhavam, limpavam, costuravam, cuidavam. Ela tinha aquele dom especial de transformar quase nada em algo especial. Um pedaço de carne de segunda virava um ensopado delicioso. Retalhos de tecido se tornavam vestidos coloridos para Maria. E suas palavras, sempre doces e encorajadoras, eram o bálsamo que acalmava qualquer ferida física ou emocional. E então havia Maria, pequena, de olhos grandes e curiosos, que pareciam absorver cada detalhe do mundo ao seu redor. Seus cabelos castanhos, iluminados pelo sol, caíam em cachos desgrenhados sobre os ombros. Ela era magra, com aquela magreza típica das crianças que passam o dia correndo e brincando, sem tempo para parar. Suas roupas, sempre simples e muitas vezes remendadas, carregavam as marcas de suas aventuras diárias. Manchas de terra vermelha nos joelhos, pequenos rasgos nas mangas de tanto brincar no mato. Mas o que realmente definia Maria não era sua aparência.
Era sua curiosidade insaciável. Aquela menina não aceitava as coisas como eram simplesmente porque alguém disse que eram assim. Ela precisava saber o porquê. Precisava entender. Precisava explorar. Todas as manhãs, logo após o café da manhã, geralmente pão com manteiga e um copo de leite morno tirado na hora, Maria corria para fora de casa. O curral era seu parque de diversões. Ali, entre os animais e os objetos esquecidos, ela criava seus próprios mundos. As galinhas eram suas primeiras companheiras do dia. Ela as perseguia pelo terreiro, rindo quando elas corriam desajeitadamente, suas penas balançando de um lado para o outro. Às vezes conseguia pegar uma e a segurava com cuidado, sentindo o coração pequeno e acelerado do animal pulsando contra suas mãos. Conversava com elas como se pudessem entendê-la, contando-lhe seus sonhos e suas descobertas. O cavalo velho da família, Trovão, era outro de seus amigos. Apesar do nome imponente, Trovão era um animal manso e cansado, que passava a maior parte dos dias à sombra de uma árvore, espantando moscas com a cauda. Maria adorava escovar sua crina, sentindo os pelos ásperos entre seus dedos, enquanto murmurava histórias que inventava na hora. Mas era no curral antigo, aquele que já não era mais usado para prender o gado, que Maria passava a maior parte do tempo. Era um espaço amplo, cercado por tábuas de madeira gastas, algumas soltas, outras quebradas. O chão era de terra batida, marcado pelas pegadas de incontáveis animais que por ali passaram ao longo dos anos. No canto mais afastado, havia uma pilha de objetos velhos, ferramentas enferrujadas, pedaços de corda, sacos rasgados, caixotes de madeira empilhados de forma precária. Para os adultos, aquilo era apenas um depósito de coisas inúteis, objetos que não serviam mais para nada, mas que também não valia a pena jogar fora. Para Maria, era um tesouro de possibilidades. Cada objeto tinha uma história. Cada ferramenta enferrujada tinha sido usada por alguém, em algum momento. Cada caixote tinha guardado algo importante. Ela passava horas ali, examinando cada item com a seriedade de um arqueólogo em uma escavação importante. Pegava uma velha chave enferrujada e pensava em que portas ela poderia ter aberto. Segurava um pedaço de corda desgastada e refletia sobre todas as coisas que ela poderia ter amarrado. Para Maria, aquele canto do curral não era o fim da linha para aqueles objetos. Era apenas o começo de novas histórias. Os dias se seguiam nesse ritmo tranquilo e previsível. O sol nascia, Maria acordava, tomava café, corria para o curral, brincava até a hora do almoço, dormia uma breve sesta à sombra durante a parte mais quente do dia, voltava para suas explorações na tarde e, finalmente, retornava para casa quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Não havia televisão, não havia brinquedos caros, não havia distrações do mundo moderno. E Maria não sentia falta de nada disso. Sua criatividade era suficiente para preencher todos os espaços vazios. Na simplicidade daquela vida, havia uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. Ana frequentemente observava a filha da janela da cozinha enquanto lavava louças ou preparava o jantar. Via Maria conversando sozinha, rindo para os animais, correndo de um lado para o outro com aquela energia inesgotável que só as crianças possuem. E seu coração se enchia de uma mistura de amor e preocupação. Amor pela pureza e inocência de sua filha. Preocupação pelo futuro que poderia oferecer a ela. João, quando voltava do trabalho e encontrava Maria ainda brincando no curral, sentia uma pontada de culpa. Culpa por não poder dar mais a ela. Culpa por não ter recursos para comprar brinquedos, roupas novas, talvez até mesmo uma educação melhor. Mas quando Maria corria até ele, com aquele sorriso largo no rosto, abraçando suas pernas sujas de terra, toda a culpa se dissipava. Porque ali, naquele abraço, estava tudo o que realmente importava.
Ninguém naquela família pensava que aquela rotina simples e pacífica estava prestes a ser despedaçada. Ninguém poderia prever que, escondido em meio àqueles objetos velhos no canto do curral, havia algo que mudaria tudo. Algo que estava esperando pacientemente há décadas para ser encontrado. E Maria, com sua curiosidade insaciável e seu olhar atento aos detalhes que outros ignoravam, estava prestes a fazer uma descoberta que transformaria aquela vida simples em algo muito mais complexo, algo muito mais perigoso, algo que testaria os limites daquela família e revelaria verdades que estavam enterradas há gerações. Mas naquele momento, enquanto o sol se punha sobre o cerrado e Maria corria de volta para casa para jantar, tudo ainda era paz. A tempestade que se aproximava ainda estava além do horizonte, e a inocência daquela menina de 4 anos ainda estava intacta. Por enquanto. Era uma terça-feira de março quando tudo começou a mudar. O dia amanheceu como qualquer outro, com o sol nascendo forte e determinado a torrar tudo o que estivesse sob seus raios. Maria acordou cedo, como sempre, ao som dos galos cantando e das galinhas ciscando no terreiro. Tomou seu café apressadamente, mal mastigando o pão, ansiosa para começar mais um dia de explorações. Naquela manhã, havia algo diferente no ar. Maria não saberia dizer o quê. Era apenas uma sensação, um formigamento na ponta dos dedos, uma inquietação que a fazia querer correr mais rápido, explorar mais fundo, descobrir algo novo. Ela correu para o curral como sempre fazia, mas desta vez, em vez de brincar com os animais ou revirar os objetos que já conhecia, sentiu-se atraída para o canto mais afastado. Aquele canto onde a pilha de caixotes velhos formava uma pequena montanha de madeira podre e esquecida. Maria havia passado por aquele canto centenas de vezes. Havia até escalado alguns dos caixotes em ocasiões anteriores, mas nunca havia realmente prestado atenção no que estava por trás deles. Sempre havia algo mais interessante chamando sua atenção, mas naquele dia algo a puxava para lá. Com a determinação de uma exploradora experiente, Maria começou a mover os caixotes. Eram pesados para uma menina de 4 anos, e ela teve que usar toda a sua força, empurrando e puxando, até conseguir criar uma pequena passagem. A poeira subia em nuvens espessas a cada movimento, fazendo-a tossir e esfregar os olhos. Mas ela não desistiu. Havia algo ali, ela podia sentir. Finalmente, após mover o último caixote que bloqueava seu caminho, Maria viu. Escondido na sombra, coberto por teias de aranha e camadas grossas de poeira, estava um baú. Um baú antigo, de madeira escura, com fechaduras de metal enferrujadas e rebites que um dia devem ter brilhado, mas que agora estavam opacos e corroídos pelo tempo. O coração de Maria disparou. Ela havia encontrado tesouros antes, pedras bonitas, penas coloridas de pássaros, até mesmo uma velha moeda que achava ser de pirata. Mas nunca algo assim, nunca algo tão importante, porque de alguma forma ela sabia que aquele baú era importante. Com as mãos trêmulas, Maria tentou abrir o baú. As fechaduras estavam trancadas. Ela puxou com força, mas não se mexeram. Tentou empurrar a tampa, mas estava firme. Frustrada, mas não derrotada, ela correu de volta para casa. Ana estava na cozinha, como sempre, preparando o almoço. Quando viu Maria entrando como um furacão, coberta de poeira da cabeça aos pés, com os olhos brilhando de excitação, não pode deixar de sorrir. "Mãe! Mãe!" Maria gritava, puxando a mão de Ana. "Você precisa ver! Eu encontrei um baú de verdade, lá no curral." Ana limpou as mãos no avental e deixou-se ser arrastada pela filha. Ela esperava encontrar uma caixa velha, talvez um daqueles caixotes de ferramentas que João usava antigamente. Mas quando chegou ao curral e viu o baú que Maria havia descoberto, seu sorriso desapareceu. Aquele não era um baú comum.
Ana reconheceu imediatamente. Era um baú antigo, do tipo que as pessoas usavam há muitas décadas para guardar coisas valiosas. Seu coração começou a bater mais rápido. Maria, onde você encontrou isso? Ana perguntou, sua voz mais séria do que pretendia. Ali, mãe! Maria apontou para o canto. Estava escondido atrás dos caixotes. Eu tentei abrir, mas está trancado. Você consegue abrir? Ana se ajoelhou ao lado do baú, passando as mãos sobre a madeira empoeirada. Havia inscrições gravadas na tampa, mas estavam tão gastas que era impossível ler. As fechaduras eram antigas, do tipo que precisava de chaves grandes e pesadas. Precisamos esperar seu pai chegar, Ana disse, sua voz suave, mas firme. Ele vai saber o que fazer. As horas até João voltar do trabalho foram as mais longas da vida de Maria. Ela não conseguia pensar em outra coisa. O que havia dentro daquele baú? Por que estava escondido? De quem era? As perguntas se acumulavam em sua mente como nuvens antes de uma tempestade. Quando João finalmente chegou, cansado e suado após um dia inteiro trabalhando sob o sol, Maria correu até ele antes mesmo que pudesse entrar em casa. Pai, eu encontrei um tesouro, um baú de verdade. Você precisa abrir. João olhou para Ana, que estava parada na porta, e viu a expressão preocupada em seu rosto. Algo estava acontecendo. Algo importante. Ele seguiu Maria até o curral, com Ana logo atrás. Quando viu o baú, João parou. Ficou parado por um longo momento, apenas olhando, como se estivesse vendo um fantasma. De onde isso veio? Ele murmurou. Maria encontrou, Ana respondeu. Estava escondido ali atrás, coberto pelos caixotes velhos. João se aproximou lentamente, como se o baú pudesse desaparecer se ele se movesse rápido demais. Ajoelhou-se ao lado dele, passando as mãos pelas fechaduras enferrujadas. Eu me lembro deste baú, ele disse, sua voz quase um sussurro. Meu pai falava sobre ele, mas eu achei que era só uma história. Achei que não existia de verdade. O que você quer dizer? Ana perguntou, aproximando-se. João olhou para ela, e havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Medo misturado com esperança. Dúvida misturada com certeza. Meu pai dizia que seu avô, o pai dele, havia deixado algo para a família. Algo importante, algo valioso. Mas ele nunca disse o quê. Só dizia que quando o momento certo chegasse, seria encontrado. Maria escutava tudo com atenção, seus olhos indo de um pai para a mãe, tentando entender o que estava acontecendo. E você acha que é isso? Ana perguntou. Você acha que esse é o que seu pai falava? João assentiu lentamente. Só há um jeito de descobrir. Ele se levantou e foi até sua caixa de ferramentas, voltando com um pé de cabra. Maria observava, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ana segurou a mão da filha, mais para se acalmar do que para acalmar Maria. João posicionou o pé de cabra na primeira fechadura. Fez força. O metal gemeu, protestando contra a invasão. Mais força, e então, com um estalo alto, a fechadura cedeu. A segunda fechadura foi mais fácil, como se, uma vez que a primeira linha de defesa havia sido quebrada, o baú estivesse pronto para revelar seus segredos. Com as mãos tremendo, João levantou a tampa do baú. O ranger das dobradiças enferrujadas ecoou pelo curral silencioso. E então, eles viram. O interior do baú estava forrado com veludo vermelho, desbotado e comido pelas traças, mas ainda reconhecível. E sobre esse veludo, cuidadosamente arranjados, estavam os segredos que haviam esperado décadas para serem descobertos. Moedas, dezenas delas, talvez centenas, moedas de ouro que brilhavam mesmo sob a camada de poeira que as cobria. Cada uma gravada com símbolos e datas que falavam de uma época há muito passada. Mas não era só isso.
Havia documentos, papéis amarelados pelo tempo, cuidadosamente dobrados e amarrados com fitas que um dia foram vermelhas, mas agora eram quase marrons. Havia cartas escritas à mão em uma caligrafia elegante e antiga. Havia fotografias em preto e branco, mostrando pessoas que nenhum deles reconhecia, mas que claramente faziam parte de sua história familiar. E no fundo do baú, embaixo de tudo, havia um livro grosso com capa de couro fechado com um pequeno cadeado. João, Ana e Maria ficaram em silêncio, apenas olhando para o conteúdo do baú. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir e só existisse aquele momento, aquela descoberta, aquela revelação. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Com a inocência que só uma criança de 4 anos pode ter, ela perguntou: "Nós somos ricos agora?" João soltou uma risada nervosa, passando a mão pelos cabelos. Ana apenas balançou a cabeça sem saber o que dizer. Eu não sei, minha filha." João finalmente respondeu. "Eu honestamente não sei." Ele pegou uma das moedas, sentindo o peso dela em sua mão. Era real, era ouro de verdade, e havia tantas delas. "Precisamos ver os documentos," Ana disse, sempre a mais prática dos dois. "Precisamos entender o que tudo isso significa." Eles levaram o baú para dentro de casa, fechando cuidadosamente todas as portas e janelas, como se tivessem medo de que alguém pudesse ver o que haviam encontrado. Colocaram o baú na mesa da sala, que era a única mesa que tinham, e começaram a examinar seu conteúdo. As primeiras cartas que abriram eram de José, o bisavô de Maria. Ele escrevia para seu filho, o avô de Maria, que ela nunca conheceu, explicando sobre a herança que estava deixando. As palavras eram formais, mas carregadas de emoção. "Meu querido filho," a primeira carta começava, "se você está lendo isto, significa que parti deste mundo. Mas antes de partir, preciso garantir que nossa família, que você e seus descendentes, tenham o que lhes pertence por direito." A carta continuava, explicando que José havia sido um homem de negócios bem-sucedido em sua juventude. Havia feito fortuna com comércio e propriedades, mas havia enfrentado perseguições e tentativas de roubo por parte de pessoas poderosas e gananciosas. Para proteger sua família, ele havia escondido sua riqueza, transformando-a em ouro e documentos que comprovavam propriedades valiosas. Estas moedas, a carta dizia, representam apenas uma parte do que construí. Os verdadeiros tesouros estão nos documentos. São títulos de propriedades que, se ainda existirem, valem mais do que você pode compreender. Proteja-os, use-os com sabedoria e, acima de tudo, não deixe que caiam nas mãos erradas. João lia em voz alta, sua voz falhando em alguns momentos, emocionado pela conexão com um antepassado que nunca conheceu, mas que havia pensado nele, em sua família, em seu futuro. Ana examinava os documentos. Havia escrituras de terras, certificados de propriedade, papéis que, se fossem válidos, significavam que a família de João tinha direitos sobre propriedades na região de Campo Grande. Propriedades que, pelo que ela podia entender, agora estavam ocupadas por grandes empresas e fazendeiros ricos. "João," Ana disse, sua voz tremendo, "se estes documentos forem legítimos, se eles ainda tiverem valor legal, nós teríamos direito a tudo isso." João completou, olhando para os papéis com uma mistura de admiração e terror. Maria, sentada no chão ao lado da mesa, observava tudo com seus olhos grandes e curiosos. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas podia sentir a tensão no ar. Podia ver o modo como seus pais se entreolhavam, com aquela mistura de esperança e medo. "O que vamos fazer?" Ana finalmente perguntou, a questão que pairava no ar desde que haviam aberto o baú. João ficou em silêncio por um longo momento.
Então, com uma determinação que Ana não via nele há anos, ele respondeu: "Vamos descobrir se esses documentos são válidos. Vamos atrás do que é nosso por direito." Mas naquele momento, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno lá fora, e Maria finalmente adormecia no sofá, abraçada a uma das velhas fotografias do baú, nenhum deles poderia prever as consequências daquela decisão. Porque segredos enterrados por décadas não ficam enterrados sem motivo. E quando são desenterrados, trazem consigo não apenas tesouros, mas também perigos. Perigos que estavam prestes a transformar a vida simples daquela família em algo muito mais complicado do que qualquer um deles poderia ter previsto. Na manhã seguinte, João acordou com uma determinação que não sentia há anos. Durante a noite, mal havia dormido, virando de um lado para o outro, pensando no baú e em seu conteúdo. Ao amanhecer, havia tomado sua decisão. "Vou à cidade", ele anunciou durante o café da manhã. "Preciso mostrar esses documentos para alguém que entenda dessas coisas. Um advogado, talvez." Ana concordou com a cabeça, embora a preocupação estivesse estampada em seu rosto. "Seja cuidadoso", ela disse. "Não sabemos como as pessoas vão reagir a isso." João pegou alguns dos documentos mais importantes e as cartas de seu bisavô, colocando tudo cuidadosamente em uma pasta velha, que usava para guardar os poucos papéis importantes que possuíam. Antes de sair, beijou Ana e Maria, prometendo voltar logo. O escritório de advocacia que João encontrou ficava numa rua lateral do centro de Campo Grande. Era modesto, com uma placa simples na porta. Dr. Roberto Mendes, advogado. João entrou, o coração batendo forte no peito. Doutor. Roberto era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço. Quando João explicou de forma hesitante por que estava ali, o advogado o convidou para sentar e pediu para ver os documentos. O que aconteceu a seguir foi algo que João jamais esqueceria. À medida que Dr. Roberto examinava os papéis, sua expressão mudava. Seus olhos se arregalavam. Suas mãos começavam a tremer ligeiramente. "Senhor João", o advogado disse finalmente, sua voz cuidadosamente controlada, "o senhor tem ideia do que está segurando aqui?" João balançou a cabeça negativamente. "Estes documentos", Dr. Roberto continuou, "se forem autênticos, e preliminarmente eles parecem ser, comprovam que sua família tem direitos sobre terras que hoje valem milhões de reais." João sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Milhões. A palavra ecoava em sua mente, mas parecia irreal, impossível. "Mas há um problema", o advogado continuou, sua expressão ficando sombria. "Essas terras, elas agora são propriedade de algumas das pessoas mais poderosas da região. Empresários, políticos, pessoas com muita influência e muito dinheiro. Eles não vão simplesmente entregar essas propriedades porque você apareceu com documentos antigos. Mas são documentos legítimos, certo?" João perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Sim, parecem ser. Mas você precisa entender, estamos falando de mexer com interesses muito grandes, muito poderosos. Isso não vai ser fácil, vai ser perigoso." João voltou para casa naquela tarde com a cabeça girando. Quando contou a Ana o que o advogado havia dito, ela ficou pálida. "Milhões?" Ela repetiu, como se não conseguisse processar a informação. "João, nós mal conseguimos pagar as contas do mês. E agora você está dizendo que temos direito a milhões?" "É o que ele disse", João confirmou. "Mas também disse que será difícil, que as pessoas que ocupam essas terras agora vão lutar para mantê-las." Eles ficaram em silêncio por um momento, processando tudo. Maria brincava no chão com algumas das moedas antigas, empilhando-as e derrubando-as, alheia à tempestade que estava se formando ao redor de sua família.
O que João e Ana não sabiam era que a visita ao advogado já havia colocado em movimento uma série de eventos que não podiam mais ser parados. Porque em uma cidade pequena como Campo Grande, especialmente nos círculos de poder, notícias viajam rápido. Na tarde daquele mesmo dia, Dr. Roberto recebeu uma ligação. Era de Marcos Vilela, um dos empresários mais ricos e influentes da região. Ele não perdeu tempo com cortesias. Ouvi dizer que você recebeu um cliente hoje, um tal de João. Ele levou alguns documentos antigos. Dr. Roberto sentiu um frio na espinha. Como Vilela já sabia, tinha sido apenas algumas horas. Eu não posso discutir casos de clientes, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Claro que pode, Vilela disse, sua voz carregada de uma ameaça velada. Porque você é um homem inteligente, Roberto. E homens inteligentes sabem quando é melhor cooperar. Diga-me o que você viu nesses documentos. Dr. Roberto hesitou. Ele sabia que deveria desligar. Sabia que deveria proteger a confidencialidade de seu cliente. Mas também sabia quem era Marcos Vilela. Sabia das histórias que circulavam sobre ele e sobre os métodos que usava para conseguir o que queria. Com a voz tremendo, ele contou. Contou sobre os documentos, sobre as terras, sobre os direitos que a família de João aparentemente possuía. Quando desligou o telefone, Dr. Roberto se sentiu sujo. Havia traído a confiança de um cliente, havia colocado aquela família em perigo. Mas o que mais poderia fazer? Enquanto isso, na casa humilde na periferia, João, Ana e Maria jantavam, ainda sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar de maneiras que nunca poderiam ter previsto. 2 dias depois, João recebeu a primeira visita. Era uma manhã de quinta-feira. Maria estava no curral, brincando como sempre fazia, quando um carro preto e reluzente parou em frente à casa. Um homem de terno desceu, olhando ao redor com uma expressão de desdém mal disfarçado. Ana, que estava na cozinha, viu o homem se aproximar e sentiu um aperto no peito. Ela chamou João, que estava nos fundos consertando uma cerca. O homem se apresentou como Paulo, assistente do Sr. Vilela. Seu sorriso era frio, seus olhos calculistas. O Sr. Vilela gostaria de fazer uma proposta, ele disse, sem ser convidado a entrar. Ele soube de sua descoberta e está disposto a pagar uma quantia generosa pelos documentos que você encontrou. João franziu a testa. Como você soube sobre os documentos? Paulo apenas sorriu. O Sr. Vilela tem seus meios de saber das coisas. Então, o que me diz? 50 mil reais, dinheiro vivo, hoje mesmo. Tudo o que você precisa fazer é entregar os documentos e assinar um papel dizendo que abre mão de qualquer reivindicação sobre as terras. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que João ganharia em anos de trabalho. Era suficiente para comprar uma casa melhor, dar uma vida confortável para Maria, talvez até abrir um pequeno negócio. Mas algo dentro dele se revoltou contra a oferta. Se Vilela estava disposto a pagar 50 mil, significava que os documentos valiam muito mais. Muito, muito mais. Não, João disse, sua voz firme, os documentos não estão à venda. O sorriso de Paulo desapareceu. Senhor João, sugiro que reconsidere. O Sr. Vilela é um homem generoso, mas não gosta de ser contrariado. Esta é uma oferta muito boa, muito justa. Seria uma pena se você a recusasse. Eu disse não, João repetiu, desta vez com mais firmeza. Por favor, saia da minha propriedade. Paulo ficou parado por um momento, seus olhos frios estudando João. Então, lentamente, ele assentiu. Como quiser, ele disse, virando-se para ir embora. Mas antes de entrar no carro, olhou por cima do ombro. Mas pense bem, Senhor João. Pense em sua família, em sua filha. Às vezes, a teimosia pode custar muito caro. E com isso, ele entrou no carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar.
Ana, que havia observado tudo da janela, saiu correndo. João, o que foi isso? Quem era aquele homem? João contou a ela sobre a oferta. Ana ficou pálida. 50 mil reais, João. É muito dinheiro. Eu sei, João respondeu. Mas se ele está oferecendo 50 mil, é porque vale muito mais. E essas terras são nossas por direito. Não vou vender nosso direito por uma fração do que vale. Ana queria argumentar, queria dizer que talvez fosse melhor aceitar o dinheiro e viver em paz. Mas quando olhou nos olhos de João, viu algo que não via há muito tempo. Determinação, orgulho, dignidade. Está bem, ela disse pegando sua mão. Vamos fazer isso juntos, seja lá o que acontecer. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela tinha sido apenas a primeira tentativa. E que, quando a boa vontade não funcionava, Marcos Vilela tinha outros métodos. Nas semanas seguintes, a pressão começou a aumentar de maneiras sutis, mas inconfundíveis. A pequena mercearia, onde Ana comprava a crédito, de repente se recusou a vender mais fiado para ela. O dono, seu Manuel, um homem que conhecia a família há anos, mal conseguia olhar nos olhos dela quando deu a notícia. Me desculpe, dona Ana, ele murmurou, mas recebi ordens. Não posso mais vender a crédito para vocês. Ordens? Ordens de quem? Ana perguntou, embora já soubesse a resposta. Seu Manuel apenas balançou a cabeça, incapaz de responder. O trabalho de João também começou a secar. Os fazendeiros para quem ele prestava serviços, de repente, não precisavam mais de sua ajuda. Todos tinham desculpas diferentes, mas o resultado era o mesmo. A família estava ficando sem dinheiro. João tentou encontrar trabalho em outros lugares, mas parecia que a palavra havia se espalhado. Ninguém queria contratar o homem que estava desafiando Marcos Vilela. As contas começaram a se acumular. A comida na despensa diminuía dia após dia. Ana começou a pular refeições para garantir que Maria tivesse o suficiente para comer. João trabalhava em pequenos bicos aqui e ali, fazendo o que podia, mas não era suficiente. E através de tudo isso, Maria observava. Ela via os rostos preocupados de seus pais. Via como eles sussurravam tarde da noite, pensando que ela estava dormindo. Via como a comida na mesa ficava cada vez mais simples, mais escassa. Embora tivesse apenas 4 anos, Maria entendia que algo estava muito errado. E de alguma forma, ela sabia que tinha a ver com o baú que havia encontrado. Com os papéis que agora eram guardados cuidadosamente em um lugar secreto que só seus pais conheciam. Uma noite, quando a situação estava particularmente difícil, Maria ouviu seus pais discutindo na cozinha. Ela se levantou silenciosamente de sua cama e se aproximou da porta, ouvindo. Não podemos continuar assim, João, Ana dizia, sua voz carregada de desespero. Maria está com fome. Nós estamos com fome. Talvez devêssemos aceitar o dinheiro. Não, João respondeu, mas sua voz não tinha mais a firmeza de antes. Ana, se aceitarmos o dinheiro, estamos dizendo que está tudo bem. Estamos dizendo que pessoas poderosas podem simplesmente tomar o que não lhes pertence. Estamos ensinando Maria que é melhor se curvar do que lutar pelo que é certo. Mas a que custo? Ana perguntou, e Maria podia ouvir as lágrimas em sua voz. A que custo, João? Vale a pena ver nossa filha passar fome por uma questão de princípios? João não respondeu por um longo momento. E então, Maria ouviu algo que partiu seu coração. Seu pai, aquele homem forte e orgulhoso, chorando. Eu não sei, ele admitiu. Eu honestamente não sei mais. Maria voltou para a cama naquela noite com um nó na garganta. Ela não entendia completamente a situação, mas entendia o suficiente para saber que sua família estava sofrendo. E de alguma forma, era por causa dela. Por causa do que ela havia encontrado. Mas a determinação que herdara de seu pai começou a crescer dentro dela. Ela era pequena, sim,
Mas não era impotente. Havia algo que ela podia fazer. Tinha que haver. Na manhã seguinte, enquanto seus pais ainda dormiam, exaustos pela noite insone de preocupações, Maria saiu silenciosamente da casa. Ela foi direto ao curral, direto ao lugar onde havia encontrado o baú. Sentou-se ali, no mesmo lugar onde tudo havia começado, e começou a pensar. Seus pais haviam dito que os papéis no baú provavam que as terras eram deles. Mas aquele homem de terno não acreditava. Ou melhor, não queria acreditar. Maria lembrou-se das cartas que havia visto. Lembrou-se especialmente de uma, escrita em uma caligrafia diferente das outras, mais elaborada, mais bonita. Ela não sabia ler muito bem ainda, mas lembrava-se de ter visto desenhos naquela carta, símbolos, mapas. Ela voltou correndo para casa, onde o baú agora ficava escondido embaixo da cama de seus pais. Com cuidado para não acordá-los, ela puxou o baú e começou a procurar aquela carta específica. Quando a encontrou, observou-a atentamente. Havia um mapa desenhado à mão na parte de trás da carta. Um mapa que mostrava... Maria franziu a testa, tentando entender. Mostrava a fazenda. Ou pelo menos parecia mostrar a fazenda. Mas havia marcações. X marcando lugares específicos. E então, Maria viu algo que não havia notado antes. No canto inferior do mapa, escondido entre os desenhos ornamentais, havia palavras escritas em letras minúsculas. A verdade está onde tudo começou. Olhe além do que os olhos podem ver. Maria não entendia completamente o que isso significava, mas sentia que era importante. Muito importante. Ela voltou ao curral, levando a carta consigo. Parou no lugar exato onde havia encontrado o baú e começou a observar ao redor com atenção renovada. Olhe além do que os olhos podem ver. O que isso queria dizer? Ela olhou para o chão, para as paredes, para o teto, e então viu algo que nunca havia notado antes. Uma das tábuas da parede, logo atrás de onde o baú estava escondido, tinha um pequeno símbolo entalhado nela. Um símbolo que combinava com um dos desenhos no mapa. Com o coração batendo forte, Maria se aproximou da tábua. Pressionou-a. Nada aconteceu, tentou puxá-la. Também nada. Então, mais por instinto do que por razão, ela a empurrou para o lado. E a tábua se moveu. Por trás dela, havia um espaço vazio na parede. E dentro desse espaço, havia outro objeto. Não um baú desta vez, mas uma caixa de metal. Menor, mas pesada quando Maria a puxou para fora. A caixa não estava trancada. Maria abriu a tampa e viu o que estava dentro. Mais documentos, mas estes pareciam diferentes. Mais oficiais. Havia selos, carimbos, assinaturas. E havia fotografias. Fotografias que mostravam homens em trajes formais, posando ao lado de marcos de propriedade, segurando documentos. Maria não entendia tudo o que via, mas instintivamente sabia que havia encontrado algo importante. Algo que poderia ajudar seus pais. Ela correu de volta para casa, segurando a caixa de metal com as duas mãos. Quando entrou, João e Ana já estavam acordados, procurando por ela desesperadamente. "Maria, onde você estava?" Ana gritou, aliviada e furiosa ao mesmo tempo. "Estávamos preocupados." Mas Maria não respondeu. Simplesmente colocou a caixa de metal na mesa e a abriu, mostrando seu conteúdo aos pais. João se aproximou lentamente, seus olhos se arregalando quando viu o que estava dentro da caixa. Pegou um dos documentos e começou a ler. Suas mãos começaram a tremer. "Ana", ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Ana, olhe para isso." Era uma escritura. Uma escritura oficial, registrada em cartório, datada de mais de 70 anos atrás. E provava, sem qualquer sombra de dúvida, que as terras que agora pertenciam a Marcos Vilela e outros empresários ricos haviam sido, originalmente, propriedade da família de João.
Mas não era só isso. Havia também documentos mostrando que essas terras haviam sido tomadas ilegalmente através de fraude e manipulação de registros. Havia cartas de advogados da época protestando contra a injustiça. Havia até mesmo recortes de jornais antigos relatando o caso. Isso muda tudo, João murmurou. Isso prova não apenas que as terras eram nossas, mas que foram roubadas de forma criminosa. Ana olhou para Maria, que estava parada ao lado da mesa, seus olhos grandes observando seus pais. Como você encontrou isso? Ana perguntou, ajoelhando-se ao lado da filha. Eu procurei, Maria respondeu simplesmente. A carta tinha um mapa, e o mapa me mostrou onde procurar. João pegou Maria nos braços, abraçando-a com força. Você é incrível, sabia? Ele disse, sua voz embargada pela emoção. Absolutamente incrível. Com os novos documentos em mãos, João voltou ao escritório de Dr. Roberto. O advogado ficou pálido quando viu o que João havia trazido. Isso muda completamente a situação, ele disse, examinando cada documento cuidadosamente. Com estas provas, você não está apenas reivindicando propriedades antigas. Você está provando que houve crime. Fraude, roubo legalizado. E agora? João perguntou. O que fazemos agora? Dr. Roberto ficou em silêncio por um momento, claramente dividido. Por um lado, ele havia traído a confiança de João antes, contando a Vilela sobre os documentos. Por outro, agora tinha a chance de se redimir. Agora, ele disse finalmente, sua voz firme, agora nós vamos à justiça, de verdade desta vez. E vamos expor tudo, toda a corrupção, toda a fraude, tudo. Mas fazer isso seria declarar guerra. Guerra contra alguns dos homens mais poderosos da região. Homens que não hesitariam em usar todos os recursos ao seu dispor para proteger o que consideravam deles. Quando a notícia de que João tinha novas provas chegou aos ouvidos de Marcos Vilela, sua reação foi imediata e furiosa. Como assim ele tem mais documentos? Vilela gritou ao telefone com Paulo, seu assistente. Você me disse que verificou tudo, que não havia mais nada. Eu não sei como ele conseguiu, Sr. Vilela, Paulo gaguejou, mas as fontes dizem que são documentos ainda mais comprometedores que os primeiros. Vilela desligou o telefone com tanta força que a base rachou. Ele andou de um lado para o outro em seu escritório luxuoso, sua mente trabalhando rapidamente. Ele havia construído seu império comprando terras baratas, terras cujos títulos haviam sido ajustados ao longo das décadas. Se esses novos documentos provassem fraude, não era apenas sua propriedade que estava em risco, era sua reputação, sua liberdade. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Paulo, ele disse quando ligou de volta, quero que você duplique a oferta, R$100.000. E se ele recusar novamente, quero que você deixe claro o que pode acontecer com famílias teimosas que não sabem quando parar. Paulo engoliu em seco. Senhor Vilela, o senhor está sugerindo que... Eu não estou sugerindo nada, Vilela interrompeu. Estou apenas dizendo que acidentes acontecem, especialmente com pessoas que não são cuidadosas. Na tarde seguinte, Paulo voltou à casa de João. Desta vez, não estava sozinho. Havia 2 homens com ele, grandes e intimidantes, que ficaram parados ao lado do carro, olhando fixamente para a casa. Ana, que estava sozinha em casa com Maria, João havia ido à cidade cuidar de papelada, sentiu o medo apertar seu estômago quando viu os homens se aproximando. Ela pegou Maria e a levou para o quarto, dizendo para ficar quietinha, não importasse o que ouvisse. Então, com as mãos tremendo, ela foi até a porta. Paulo nem esperou ser convidado a entrar desta vez. Simplesmente entrou. Seus olhos frios varrem a casa modesta. Onde está seu marido? Ele perguntou. Não está aqui, Ana respondeu, tentando manter a voz firme. Pena,
Paulo disse. Mas você pode transmitir uma mensagem. O Sr. Vilela está sendo muito generoso. Está oferecendo R$100.000 agora. Dinheiro vivo, hoje mesmo. Tudo o que vocês precisam fazer é entregar todos os documentos, todos eles, e assinar um acordo de que nunca mais vão fazer qualquer reivindicação sobre as terras. Meu marido já deu a resposta, Ana disse, erguendo o queixo apesar do medo que sentia. Os documentos não estão à venda. Paulo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Senhora Ana, a senhora é mãe. Certamente quer o melhor para sua filha. Quer que ela cresça saudável, segura. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Acidentes acontecem, sabe? Especialmente no campo. Crianças são tão frágeis, tão vulneráveis. O sangue de Ana gelou. Você está dizendo que... Eu não estou dizendo nada. Paulo interrompeu, seu sorriso frio. Apenas observando fatos. A vida é perigosa, especialmente para famílias que tomam decisões erradas. Naquele momento, ouviu-se um barulho vindo do quarto. Maria havia derrubado algo. Paulo virou a cabeça na direção do som, seu sorriso se alargando. Sua filha está aqui? Ele perguntou. Que coincidência! Adoraria conhecê-la. Ele começou a andar na direção do quarto, mas Ana se moveu rapidamente, bloqueando seu caminho. Saia da minha casa, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. Agora... Paulo parou, estudando-a. Por um momento pareceu que ele ia simplesmente empurrá-la para o lado. Mas então ele recuou. Vocês têm até amanhã ao meio-dia, ele disse. Amanhã ao meio-dia. Ou o Sr. Vilela assume que vocês escolheram o caminho difícil. E então, bem, então não haverá mais ofertas. Não haverá mais negociações. Haverá apenas consequências. E com isso, ele saiu, seus dois capangas seguindo-o. Ana ficou parada por um longo momento, tremendo da cabeça aos pés. Então, suas pernas cederam e ela desabou no chão, chorando. Maria saiu do quarto correndo e abraçou sua mãe. Não chore, mamãe, ela disse. Não chore, vai ficar tudo bem. Mas pela primeira vez em sua jovem vida, Maria não tinha certeza se acreditava nas próprias palavras. Quando João chegou em casa naquela noite e Ana contou o que havia acontecido, ele ficou lívido de raiva. Ele disse que ia fazer mal a Maria. João rugiu. Ele disse isso? Não com essas palavras, Ana respondeu ainda tremendo, mas a intenção era clara. João, estou com medo, muito medo. Essas pessoas, elas não têm limites. João andou de um lado para o outro, seus punhos cerrados. Toda a sua vida, ele havia sido um homem pacífico, um homem que resolvia problemas com trabalho duro e honestidade. Mas agora, pela primeira vez, sentia um tipo de raiva que nunca havia experimentado antes. Uma raiva que o fazia querer fazer coisas que nunca pensou que seria capaz de fazer. Mas junto com a raiva, havia medo. Medo por sua família, medo por Maria, porque ele sabia, no fundo de seu coração, que Paulo não estava blefando. Vilela era capaz de fazer o que fosse necessário para proteger seus interesses. O que vamos fazer? Ana perguntou, sua voz pequena. João olhou para ela, depois para Maria, que observava tudo com aqueles olhos grandes e compreensivos. E naquele momento tomou uma decisão. Vamos lutar, ele disse, mas não da maneira que eles esperam. Não vamos nos esconder, não vamos ficar quietos. Vamos tornar isso público, vamos à imprensa, vamos contar nossa história para quem quiser ouvir. Porque se a história for pública, se todos souberem sobre os documentos e sobre as reivindicações, vai ser muito mais difícil para Vilela fazer algo contra nós. Ana olhou para ele, esperança começando a substituir o medo em seus olhos. Você acha que vai funcionar? Tem que funcionar, João respondeu, porque é a única chance que temos. E assim, naquela noite, enquanto Maria finalmente adormecia, exausta pelas emoções do dia, João e Ana começaram a planejar.
Eles iriam à imprensa local, contariam toda a história, mostrariam os documentos, exporiam a tentativa de intimidação. Era arriscado, era perigoso, mas era a única opção que lhes restava. O que eles não sabiam era que Maria, deitada em sua cama, não estava realmente dormindo. Ela ouvia tudo. E em sua mente jovem, mas brilhante, ela também estava planejando. Porque ela havia começado tudo ao encontrar o baú. E de alguma forma, ela sabia que teria um papel em terminá-lo também. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, a família estava a caminho da cidade. João havia ligado para um jornalista local, um homem chamado Rodrigo, que tinha reputação de não ter medo de confrontar os poderosos. Rodrigo os recebeu em seu pequeno escritório no jornal local. Quando João começou a contar a história, o baú encontrado por Maria, os documentos, as tentativas de suborno, as intimidações, os olhos do jornalista começaram a brilhar com aquele entusiasmo que só os verdadeiros repórteres têm quando encontram uma grande história. Isso é enorme, Rodrigo disse, examinando os documentos. Isso não é apenas sobre terras roubadas. Isso expõe décadas de corrupção, de manipulação de registros públicos, de... Ele parou de falar quando viu Maria. A menina estava sentada quieta em uma cadeira, balançando as pernas, observando tudo com atenção. E foi essa pequena que encontrou o primeiro baú? Rodrigo perguntou, um sorriso se formando em seu rosto. Foi, João confirmou, com orgulho na voz. Então ela é a heroína desta história, Rodrigo disse. A menina que desenterrou a verdade. Maria sorriu timidamente, não acostumada com tanta atenção. Eu posso fazer uma matéria? Rodrigo perguntou. Uma matéria grande, capa do jornal, com fotos, entrevista, tudo. Mas preciso ter certeza. Vocês entendem que isso vai chamar muita atenção? Que vai deixar certas pessoas muito irritadas? Já estamos além desse ponto, João respondeu. A única segurança que temos agora é tornar isso público. Então vamos fazer isso, Rodrigo disse, estendendo a mão. Vamos contar essa história. Vamos expor a verdade. A matéria saiu 3 dias depois. Ocupava toda a primeira página do jornal local. Menina de 4 anos descobre documentos que provam fraude em propriedades milionárias. Havia uma foto grande de Maria, sorrindo timidamente para a câmera, ao lado de uma foto dos documentos antigos. A história contava tudo. A descoberta do baú, o conteúdo dos documentos, as tentativas de suborno, as intimidações. E mencionava nomes. Marcos Vilela, outros empresários, políticos que haviam se beneficiado das terras roubadas. A reação foi imediata e explosiva. O telefone de João não parava de tocar. Outros jornalistas queriam entrevistas. Advogados ofereciam seus serviços. Pessoas comuns ligavam para dar apoio. De repente, a história da pequena Maria e sua família se tornou o assunto mais falado em Campo Grande. Redes sociais, embora não muito difundidas na região naquela época, começaram a pegar a história. Blogs locais republicaram a matéria. Logo, a história estava se espalhando além de Campo Grande, chegando a outras cidades, outros estados. Maria se tornou, da noite para o dia, uma pequena celebridade. Onde quer que fosse com seus pais, as pessoas a reconheciam. Paravam para falar com ela, para tirar fotos, para dizer como era corajosa, mas nem toda a atenção era positiva. Marcos Vilela estava furioso. A matéria havia destruído sua reputação cuidadosamente construída. Empresas estavam cancelando contratos, bancos estavam questionando empréstimos, políticos que antes eram seus aliados agora se afastavam, não querendo ser associados ao escândalo. Ele convocou seus advogados, uma equipe dos melhores e mais caros que o dinheiro podia comprar. Eu quero processos, ele ordenou. Quero processar o jornal por difamação. Quero processar essa família por qualquer coisa. Só encontrem algo.
Mas seus advogados eram experientes o suficiente para saber que processar uma família pobre e sua filha de 4 anos, especialmente agora que tinham simpatia pública, seria um desastre de relações públicas ainda maior. Sr. Vilela, um deles disse cuidadosamente, processar agora só vai dar mais atenção à história. O melhor que podemos fazer é contra-atacar com nossas próprias narrativas, questionar a autenticidade dos documentos, sugerir que foram falsificados e, ao mesmo tempo, trabalhar nos bastidores para garantir que qualquer processo legal que eles tentem iniciar seja complicado. Era uma estratégia suja, mas eficaz, e Vilela a aprovou imediatamente. Nos dias seguintes, começaram a aparecer artigos em outros jornais maiores, com mais alcance, mas também com mais suscetibilidade à influência de anunciantes ricos, questionando a história. Especialistas duvidam da autenticidade de documentos antigos, dizia uma manchete. Família pode estar tentando golpe com papéis falsificados, dizia outra. Fotos de Maria foram manipuladas e compartilhadas com legendas cruéis. Os pais estão usando a menina para ganhar dinheiro, algumas pessoas comentavam. É tudo uma farsa, outras diziam. Ana começou a ter medo de sair de casa. As críticas, especialmente aquelas que a acusavam de explorar a própria filha, cortavam fundo. João tentava se manter forte, mas mesmo ele começava a sentir o peso da pressão. E Maria, apesar de sua pouca idade, percebia tudo. Via como seus pais estavam sofrendo. Ouvia os comentários maldosos quando saíam na rua. Sentia os olhares de julgamento, mas algo dentro dela, aquela mesma determinação que a havia levado a procurar e encontrar os documentos escondidos, se recusava a desistir. Mamãe, papai, ela disse uma noite, quando todos estavam particularmente desanimados. A gente não está mentindo, né? A gente não está fazendo nada errado? Não, minha filha, Ana respondeu abraçando-a. Não estamos. Então a gente não pode desistir, Maria disse, com uma lógica simples mas poderosa. Porque se a gente está certo e eles estão errados, a verdade tem que ganhar, não tem? João olhou para sua filha de 4 anos e sentiu lágrimas nos olhos. Como ela podia ser tão jovem e ainda assim tão sábia? Tem razão, ele disse, abraçando tanto Maria quanto Ana. A verdade tem que ganhar e nós vamos garantir que ganhe. Foi nesse momento que Dr. Roberto ligou. Ele havia estado trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando o caso legal, e finalmente tinha boas notícias. João, ele disse, sua voz cheia de excitação. Consegui uma audiência no Tribunal Estadual. Um juiz concordou em ouvir o caso. E mais, ele ordenou que peritos independentes examinem os documentos para verificar sua autenticidade. Era a chance que precisavam. Uma chance de provar, oficial e publicamente, que os documentos eram reais, que a história era verdadeira. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. E nessas 2 semanas, a tensão em Campo Grande era palpável. A cidade inteira parecia dividida entre aqueles que apoiavam a família de Maria e aqueles que acreditavam que tudo não passava de uma tentativa de golpe. E você, o que acha dessa história incrível? Maria e sua família conseguirão provar a verdade? Se você está tão envolvido quanto eu em contar essa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, porque o que vem a seguir vai surpreender você ainda mais. Marcos Vilela, enquanto isso, não estava parado. Ele usou todas as suas conexões, todo o seu dinheiro, toda a sua influência para tentar impedir que a audiência acontecesse. Pressionou políticos, ofereceu subornos, fez ameaças, mas desta vez ele havia ido longe demais. A história havia ganhado vida própria, havia chegado à capital do estado. Jornalistas de televisões nacionais começaram a aparecer em Campo Grande querendo cobrir a história.
Era grande demais para ser abafada agora. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Havia jornalistas, curiosos, apoiadores de ambos os lados. Câmeras de televisão estavam posicionadas do lado de fora, prontas para capturar cada momento. João, Ana e Maria chegaram cedo. Maria usava seu melhor vestido, um que Ana havia costurado especialmente para a ocasião, usando o tecido que uma vizinha solidária havia doado. João havia pedido emprestado um terno de um amigo, e Ana usava o único vestido de festa que possuía. Eles eram modestos, eram simples, mas carregavam-se com uma dignidade que dinheiro nenhum podia comprar. Do outro lado do tribunal, chegou Marcos Vilela com sua comitiva de advogados caros, todos em ternos de grife, carregando pastas de couro e expressões de confiança arrogante. Quando Maria viu Vilela pela primeira vez, ela não sentiu medo. Sentiu algo diferente. Sentiu indignação. Aquele homem havia feito sua família sofrer. Havia tentado roubar deles o que era deles por direito. Havia feito sua mãe chorar e seu pai perder o sono. E por quê? Por ganância. Por não querer abrir mão de algo que nunca deveria ter sido dele em primeiro lugar. O juiz entrou, um homem idoso de cabelos grisalhos e expressão severa. Ele olhou ao redor do tribunal lotado e bateu o martelo, pedindo silêncio. Esta audiência, ele começou, foi convocada para examinar as reivindicações da família de João da Silva sobre certas propriedades atualmente registradas em nome do senhor Marcos Vilela e outros. A questão central é a autenticidade e validade legal de certos documentos apresentados pela família Silva. Ele se virou para os peritos que havia designado. Senhores peritos, vocês tiveram tempo suficiente para examinar os documentos. Qual é sua conclusão? O perito principal, um professor de História e Documentação da Universidade Estadual, se levantou. Vossa Excelência, ele começou, após exame minucioso, usando técnicas de datação de papel e tinta, análise de caligrafia e comparação com documentos de arquivo da mesma época, chegamos à seguinte conclusão. Ele fez uma pausa e todos no tribunal prenderam a respiração. Os documentos são autênticos. Um murmúrio percorreu o tribunal. João apertou a mão de Ana. Maria sorriu, mesmo sem entender completamente o que aquilo significava. Além disso, o perito continuou, os documentos provam, sem sombra de dúvida, que as propriedades em questão foram originalmente de propriedade legal da família Silva. E mais, encontramos evidências claras de que os registros de propriedade foram alterados fraudulentamente nas décadas de 1940 e 1950, transferindo ilegalmente essas terras para outras mãos. O murmúrio no tribunal se transformou em burburinho. Jornalistas rabiscavam freneticamente em seus blocos de notas. Câmeras clicavam sem parar. O advogado de Vilela se levantou rapidamente. Vossa Excelência, isso é absurdo! Meu cliente adquiriu essas propriedades de boa-fé através de transações legais e documentadas. Ele não pode ser responsabilizado por supostas irregularidades que teriam ocorrido décadas antes de ele sequer nascer. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Conselheiro, sua objeção foi anotada. Mas o tribunal precisa considerar não apenas quando as fraudes ocorreram, mas também se as consequências dessas fraudes devem ser corrigidas, independentemente de quanto tempo se passou. Ele virou-se para Dr. Roberto. Conselheiro, o senhor representa a família Silva. Qual é exatamente o pedido de seus clientes? Dr. Roberto se levantou, tentando controlar o nervosismo em sua voz. Vossa Excelência, meus clientes buscam a restituição de suas propriedades legítimas. Ou, alternativamente, compensação justa pelo valor dessas propriedades, calculado com base em seus valores atuais de mercado. Isso representaria milhões de reais, o advogado de Vilela protestou. Meu cliente seria arruinado.
E a família do meu cliente foi arruinada por décadas, Dr. Roberto retrucou. Viveram na pobreza enquanto outros lucravam com o que havia sido roubado deles. Justiça não tem prazo de validade. O juiz bateu o martelo novamente. Ordem! Ordem no tribunal! Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando os documentos à sua frente. Então, olhou diretamente para Maria, que estava sentada entre seus pais, observando tudo com atenção. Jovem senhora, o juiz disse, surpreendendo a todos. Você foi quem encontrou esses documentos? Maria olhou para seus pais, que assentiram encorajadoramente. Então, com uma voz pequena, mas clara, ela respondeu, sim, senhor. E por que você estava procurando? O que a fez procurar em um lugar onde ninguém mais havia procurado? Maria pensou por um momento. Eu gosto de descobrir coisas. Gosto de saber as histórias por trás das coisas. E sentia que havia algo importante ali. Algo que precisava ser encontrado. O juiz sorriu levemente. Uma arqueóloga natural, então, que descobriu mais do que antigas moedas e papéis. Descobriu a verdade. Ele se virou para os advogados de ambos os lados. Cavalheiros, este é um caso complexo com implicações significativas. Não posso tomar uma decisão hoje. Preciso de tempo para revisar todos os aspectos legais, considerar precedentes e determinar qual é a resolução justa. A audiência está suspensa por 30 dias, quando darei minha decisão final. Ele bateu o martelo, encerrando a sessão. Do lado de fora do tribunal foi um caos. Jornalistas cercaram a família, fazendo perguntas. Apoiadores os abraçaram, dizendo palavras de encorajamento. Do outro lado, Vilela entrou rapidamente em seu carro, recusando-se a fazer comentários, mas seu rosto estava vermelho de raiva. Como você se sente? Um repórter perguntou a Maria, abaixando o microfone para sua altura. Maria pensou por um momento, então respondeu com a honestidade simples de uma criança. Eu só quero que as coisas sejam justas. Quero que as pessoas tenham o que é delas. Aquele pequeno clipe de vídeo, uma menina de 4 anos falando sobre justiça e correção, se tornou viral. Foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Foi exibido em telejornais nacionais. Maria se tornou o rosto da luta contra a corrupção e a injustiça histórica. Mas para ela nada disso importava muito. Ela só queria que seus pais voltassem a sorrir. Queria que parassem de se preocupar tanto. Queria que as coisas voltassem ao normal. Ou melhor, que se tornassem melhores do que normal. Os 30 dias de espera foram torturantes. Cada dia parecia arrastar-se infinitamente. João tentou voltar ao trabalho, mas descobriu que sua nova fama o precedia. Alguns o tratavam como herói. Outros, leais a Vilela e aos outros poderosos, o tratavam com desprezo. Ana começou a receber ofertas inesperadas. Editoras queriam que ela escrevesse um livro contando a história. Produtores de televisão queriam fazer um documentário. Havia até mesmo uma oferta para uma série de TV baseada em Maria e sua descoberta. Tudo era esmagador. Tudo era demais. Eles eram pessoas simples, acostumadas com a vida tranquila do campo. De repente, estavam no centro de um turbilhão mediático que não sabiam como navegar. Foi Dr. Roberto quem os ajudou a lidar com tudo isso. Ele se tornou não apenas seu advogado, mas também seu conselheiro e amigo. Ajudou-os a filtrar as ofertas, a identificar quais eram genuínas e quais eram apenas tentativas de explorar sua história. Lembrem-se, ele dizia, vocês não são celebridades. Vocês são pessoas reais que tiveram algo roubado de vocês e estão lutando para recuperá-lo. Mantenham o foco nisso. Não deixem que toda essa atenção os distraia do que realmente importa. Enquanto isso, Marcos Vilela estava tendo seus próprios problemas. A publicidade negativa estava destruindo seus negócios. Contratos foram cancelados. Sócios se afastaram. Bancos começaram a cobrar empréstimos.
Sua esposa, cansada dos escândalos e da pressão, entrou com pedido de divórcio. Ele estava sendo destruído, e tudo por causa de uma menina de 4 anos e um baú velho. Sua raiva se transformou em algo mais escuro, algo mais desesperado. Ele começou a considerar opções que antes pareciam impensáveis. Opções que sua parte racional gritava para ignorar, mas que sua parte desesperada sussurrava que eram necessárias. Mas antes que pudesse agir sobre essas ideias sombrias, algo aconteceu que mudou tudo. Uma semana antes da decisão final do juiz, outro documento foi encontrado. Mas desta vez, não foi Maria quem o encontrou. Foi um arquivista no cartório de registro de imóveis do Estado, um homem idoso chamado Seu Ernesto, que havia trabalhado lá por mais de 40 anos. Ele havia lido sobre o caso nos jornais e algo havia clicado em sua memória. Havia um arquivo velho, muito velho, que ele se lembrava vagamente de ter visto décadas atrás quando era jovem. Um arquivo que seu próprio chefe na época havia lhe dito para nunca mencionar, para esquecer que existia. Mas agora, com sua aposentadoria se aproximando e sua consciência pesando, Seu Ernesto decidiu procurar esse arquivo. Levou 3 dias vasculhando registros antigos, documentos armazenados em caixas empoeiradas no porão do cartório. Mas, finalmente, ele o encontrou. Era um registro de uma investigação policial de 1952. Uma investigação sobre fraude em registros de propriedades. E lá, em preto e branco, estavam os nomes. Nomes de políticos, de juízes, de empresários, incluindo o avô de Marcos Vilela, envolvidos em um esquema massivo de roubo de terras através de falsificação de documentos. A investigação havia sido abafada na época. As pessoas envolvidas eram poderosas demais, mas o registro havia permanecido, esquecido em um arquivo empoeirado, esperando por alguém corajoso o suficiente para trazê-lo à luz. Seu Ernesto levou o documento diretamente para Dr. Roberto. Quando o advogado viu o que era, ele soube que o caso estava encerrado. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para argumentos. A fraude estava provada não apenas pelos documentos da família Silva, mas por registros oficiais do próprio governo. Dr. Roberto imediatamente entregou o documento ao juiz e também o disponibilizou para a imprensa. Pela manhã seguinte, era a manchete de todos os jornais. Documentos oficiais provam esquema de roubo de terras que durou décadas. A reação foi explosiva. Promotores públicos anunciaram que abririam investigações criminais. Outros advogados começaram a aparecer, representando outras famílias que também haviam perdido terras na mesma época, usando documentos semelhantes como evidência. O que havia começado como o caso de uma família se transformou em algo muito maior. Um ajuste de contas histórico com décadas de corrupção e injustiça. Marcos Vilela viu as notícias em sua casa vazia. Sua esposa já havia se mudado, levando seus filhos com ela. Ele percebeu que tudo estava acabado. Seu império, construído sobre fundações roubadas, estava desmoronando. Ele pegou o telefone e ligou para Dr. Roberto. "Eu quero fazer um acordo", ele disse, sua voz derrotada. "Eu quero encerrar isso." 2 dias antes da decisão final do juiz, as partes se encontraram para negociar. Vilela, que semanas atrás havia oferecido R$50 mil, agora estava disposto a dar muito mais. As negociações duraram horas. No final, chegaram a um acordo. Vilela devolveria as terras que originalmente pertenciam à família Silva, terras que agora valiam cerca de R$5 milhões. Ele também pagaria uma compensação adicional de R$2 milhões por todos os anos que a família passou sem acesso às suas propriedades. Além disso, ele concordou em cooperar com as investigações sobre o esquema original de fraude, fornecendo toda a informação que tinha sobre como seu avô havia adquirido as terras ilegalmente. Em troca,
A família Silva não o processaria pessoalmente e emitiria uma declaração pública reconhecendo que ele não estava pessoalmente envolvido nas fraudes originais, embora tenha se beneficiado delas. Quando o Dr. Roberto apresentou o acordo a João e Ana, eles ficaram em choque. 7 milhões de reais? Ana repetiu, como se não conseguisse processar o número. Isso é real? É real, Dr. Roberto confirmou. E as terras têm potencial para valer ainda mais se vocês decidirem desenvolvê-las ou vendê-las no futuro. João ficou em silêncio por um longo momento. Então, olhou para Maria, que estava brincando no canto do escritório, desenhando em um pedaço de papel. Tudo isso por causa dela, ele murmurou. Tudo isso porque uma menina de 4 anos foi curiosa o suficiente para procurar onde ninguém mais procurou. No dia marcado para a decisão do juiz, o tribunal estava novamente lotado. Mas desta vez, não havia tensão no ar. Havia expectativa sim, mas de um tipo diferente. O juiz entrou e, depois de pedir ordem, anunciou. Fui informado de que as partes chegaram a um acordo. Conselheiros, isso está correto? Ambos os advogados confirmaram. Muito bem, o juiz disse. Então, antes de homologar este acordo, gostaria de dizer algumas palavras. Ele tirou os óculos e olhou diretamente para Maria. Jovem Maria, você pode não entender completamente agora, mas o que você fez tem um significado que vai muito além do caso de sua família. Você expôs injustiças que haviam sido escondidas por décadas. Deu voz a outras famílias que sofreram perdas semelhantes e nos lembrou de que a verdade, não importa quanto tempo esteja enterrada, sempre pode ser desenterrada. Ele voltou a colocar os óculos. O acordo está homologado. As terras serão transferidas para a família Silva e a compensação financeira será paga em prestações conforme estipulado. Esta sessão está encerrada. A batida final do martelo ecoou pelo tribunal. E então, pela primeira vez em meses, João e Ana sentiram algo que quase haviam esquecido como sentir. Alívio, puro e completo alívio. Do lado de fora do tribunal foi uma celebração. Apoiadores abraçavam a família. Jornalistas queriam entrevistas, mas João educadamente recusou a maioria deles. Ele estava cansado, estava exausto emocional e fisicamente. Tudo que ele queria era levar sua família para casa e simplesmente respirar. Mas antes de irem, seu Ernesto, o arquivista idoso que havia encontrado o documento final crucial, se aproximou. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Maria. Obrigado, jovem. Ele disse, sua voz embargada. Você me deu coragem para fazer o que era certo, para finalmente revelar o que eu sabia que deveria ter sido revelado há muito tempo. E Maria sorriu para ele. O senhor também ajudou. Ela disse simplesmente, todos nós ajudamos. E naquela resposta simples estava uma verdade profunda. A justiça não havia sido alcançada por uma única pessoa. Havia sido alcançada através dos esforços combinados de muitos. Uma menina curiosa, pais determinados, um advogado que encontrou sua redenção, um jornalista corajoso, um arquivista consciencioso e incontáveis outros que apoiaram quando apoio era necessário. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças para a família Silva. A compensação financeira começou a ser paga, e pela primeira vez em suas vidas, eles não precisavam se preocupar com dinheiro. Mas João e Ana foram cuidadosos. Eles se lembravam de onde vieram, lembravam-se da luta. Não queriam que o dinheiro mudasse quem eram ou corrompesse seus valores. A primeira coisa que fizeram foi comprar uma casa nova. Não uma mansão, mas uma casa confortável com 3 quartos, uma cozinha espaçosa e, para a alegria de Maria, um quintal grande onde ela poderia continuar suas explorações. Eles mantiveram a propriedade antiga também. O curral onde Maria havia encontrado o baú foi transformado em um pequeno museu aberto ao público gratuitamente.
Ali, visitantes podiam ver o baú original, réplicas dos documentos, e aprender sobre a história da família e sobre o esquema de fraude que havia roubado terras de tantas famílias. João usou parte do dinheiro para começar um pequeno negócio de consultoria agrícola, ajudando pequenos fazendeiros a melhorar suas práticas e aumentar sua produtividade. Era trabalho que ele amava, e agora podia fazê-lo em seus próprios termos. Ana, que sempre teve um talento para costura, abriu uma pequena oficina onde ensinava jovens mulheres da comunidade a costurar. Ela não cobrava pelas aulas. Para ela, era uma forma de retribuir, de ajudar outras mulheres a terem uma habilidade que poderiam usar para ganhar a vida. E Maria? Maria voltou a ser apenas uma criança. Ela frequentou uma boa escola, fez amigos, brincou, aprendeu. Seus pais fizeram questão de mantê-la longe dos holofotes, de dar a ela uma infância o mais normal possível. Mas Maria nunca esqueceu o que havia acontecido. Nunca esqueceu a sensação de descobrir algo importante, de desenterrar a verdade, de ajudar sua família a alcançar justiça. Conforme crescia, aquela experiência moldou quem ela se tornaria. Ela desenvolveu uma paixão por história, por justiça, por descobrir verdades escondidas. Seus professores logo perceberam que ela tinha um talento especial para a pesquisa, para fazer conexões que outros não viam, para não desistir quando as respostas não eram óbvias. As terras que haviam sido devolvidas à família foram parcialmente vendidas. João e Ana não precisavam de tanta terra e outras pessoas poderiam fazer melhor uso dela. O dinheiro dessa venda foi colocado em um fundo de confiança para Maria, garantindo que ela teria recursos para sua educação e seu futuro. Mas uma parte das terras foi mantida. Uma parte especial, onde, segundo os documentos antigos, o bisavô de Maria, José, havia construído sua primeira casa. Ali, João e Ana construíram um memorial, não para eles mesmos ou para sua vitória, mas para todas as famílias que haviam perdido suas terras ao longo dos anos. Um lugar de lembrança e de honra, e no centro desse memorial havia uma placa de bronze. Nela estava gravada uma citação simples: "A verdade, não importa quanto tempo esteja enterrada, sempre pode ser desenterrada." Em memória de todas as famílias que perderam o que era deles e em esperança de que a justiça, embora atrasada, nunca seja negada. Abaixo dessa citação estava uma pequena frase adicional: "Descoberto por Maria Silva aos 4 anos de idade, provando que heróis vêm em todos os tamanhos." Maria, quando leu aquela placa pela primeira vez aos 6 anos de idade, agora lendo com fluência, sua educação tendo avançado rapidamente, corou e escondeu o rosto nas mãos. "Eu não sou uma heroína", ela protestou. "Mas você é", João disse, ajoelhando-se ao lado dela. "Você é a heroína que não desistiu de sua curiosidade, que não teve medo de procurar, que ajudou a trazer justiça não apenas para nós, mas para muitas outras famílias." Porque, de fato, o caso de Maria havia aberto as comportas. Mais de 50 outras famílias haviam entrado com processos semelhantes, muitas delas bem-sucedidas. Milhões de reais em terras e compensações foram devolvidos aos seus legítimos donos. Leis foram mudadas para tornar mais difícil que tais fraudes ocorressem no futuro. O caso de Maria se tornou matéria de estudo em faculdades de direito. Livros foram escritos sobre ele. Documentários foram produzidos. E sempre, no centro de todas essas narrativas, estava uma menina pequena com grandes olhos curiosos, que se recusou a aceitar que aquele canto empoeirado do curral não tinha mais nada a oferecer. Quanto a Marcos Vilela, ele perdeu quase tudo. Suas empresas faliram. Suas propriedades foram vendidas para pagar dívidas e compensações legais. Seu nome se tornou sinônimo de corrupção herdada e ganância. Mas houve uma pequena redenção para ele.
Ao cooperar plenamente com as investigações, ao expor outros envolvidos nos esquemas de fraude, ao publicamente admitir que havia se beneficiado de injustiças, ele encontrou uma espécie de paz. Ele se mudou para uma cidade pequena, longe de Campo Grande, e começou uma vida simples. Trabalhava em uma loja de ferragens, vivia em um apartamento modesto. Era uma queda dramática para alguém que uma vez havia sido um dos homens mais ricos da região. Mas ele estava em paz de uma forma que nunca esteve quando era rico, porque agora, finalmente, não estava vivendo uma mentira. Não estava se beneficiando do sofrimento de outros. Estava apenas vivendo. Anos mais tarde, quando Maria tinha 10 anos, ela estava fazendo um projeto escolar sobre justiça social. Como parte do projeto, ela quis entrevistar pessoas que haviam experimentado injustiça e aqueles que a haviam cometido. Foi assim que ela se encontrou, com permissão de seus pais, sentada em uma pequena cafeteria em frente a Marcos Vilela. Ele estava mais velho, mais magro, com cabelos grisalhos e linhas profundas de preocupação em seu rosto. Quando viu Maria entrar, seus olhos se arregalaram com reconhecimento e algo que parecia ser vergonha. "Senhor Vilela", Maria começou, sua voz educada mas firme. "Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, se estiver tudo bem." Vilela assentiu lentamente. Eu acho que lhe devo isso", ele disse. "Por que o senhor tentou manter as terras?" Maria perguntou. "O senhor sabia que elas não eram suas por direito?" Vilela ficou em silêncio por um longo momento. "Não", ele finalmente admitiu. "Não sabia. Ou melhor, não queria saber. Meu avô me passou essas propriedades. Disse que eram nossas, que ele as havia adquirido legalmente. E eu nunca questionei, porque questionar significaria possivelmente perder tudo. Mas quando descobriu a verdade", Maria continuou, "quando viu os documentos, o senhor sabia então, e mesmo assim tentou mantê-las." "Sim", Vilela disse, sua voz baixa, "e essa foi a maior vergonha da minha vida. Não o fato de ter herdado algo roubado. Isso eu não podia controlar. Mas quando confrontado com a verdade, escolhi proteger minha riqueza ao invés de fazer o que era certo. Escolhi tentar intimidar sua família, tentar fazer com que desistissem. Isso é algo que terei que carregar pelo resto da minha vida." Maria escreveu em seu caderno. Então, olhou para ele com aqueles olhos grandes e perceptivos que pareciam ver além das palavras. "Mas o senhor mudou", ela disse. "No final, o senhor fez o que era certo. O senhor devolveu as terras. O senhor cooperou com as investigações. O senhor admitiu seus erros." Vilela olhou para ela com surpresa. Você não me odeia?" Maria pensou por um momento. "Eu não gosto do que o senhor fez", ela disse honestamente. "O senhor fez minha família sofrer, fez minha mãe chorar e meu pai perder o sono. Mas eu aprendi que as pessoas podem fazer coisas ruins e ainda assim não serem pessoas más. Aprendi que o que importa não é apenas os erros que cometemos, mas se escolhemos consertá-los." Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Vilela. "Você é muito sábia para alguém tão jovem", ele disse. "Eu tive bons professores", Maria respondeu, pensando em seus pais. "Eles me ensinaram sobre justiça, sobre perdão, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil." Quando Maria saiu da cafeteria naquele dia, Vilela ficou sentado por um longo tempo, olhando para sua xícara de café fria. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo parecido com esperança. Se aquela menina, que tinha todos os motivos para odiá-lo, podia ver além de seus erros e reconhecer sua tentativa de redenção, talvez houvesse esperança para ele, afinal. O projeto escolar de Maria recebeu a nota máxima, mas mais importante do que a nota foi a lição que ela aprendeu, que a justiça não é apenas sobre punição, mas também sobre restauração,
que não é apenas sobre fazer as pessoas pagarem por seus erros, mas também sobre dar a elas a chance de consertá-los. Conforme os anos passavam, a história de Maria continuava a inspirar. Livros infantis foram escritos sobre ela, ensinando crianças sobre coragem, curiosidade e justiça. Seu nome se tornou sinônimo de não desistir, de procurar a verdade mesmo quando escondida. Mas para Maria, ela era apenas uma garota que havia tido sorte. Sorte de ter pais que a apoiaram. Sorte de ter encontrado aquele baú. Sorte de ter vivido em um tempo e lugar onde a justiça ainda era possível. Quando Maria tinha 15 anos, ela foi convidada para falar em uma conferência sobre direitos de propriedade e justiça histórica. Era a primeira vez que ela falava publicamente sobre sua experiência desde que era criança. Ela subiu ao palco, agora uma adolescente alta e confiante, mas ainda com aqueles mesmos olhos curiosos e perceptivos. Quando eu tinha 4 anos, ela começou, eu encontrei um baú, mas o que eu realmente encontrei foi muito mais do que moedas de ouro e documentos antigos. Encontrei uma verdade que havia sido enterrada por pessoas que esperavam que nunca fosse descoberta. Ela olhou para a audiência, centenas de pessoas de todo o país que haviam vindo ouvir sua história. Mas aqui está o que eu aprendi. Verdades enterradas não desaparecem. Elas apenas esperam por alguém curioso o suficiente para procurar, corajoso o suficiente para desenterrá-las e determinado o suficiente para trazê-las à luz. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem. Minha história teve um final feliz. Minha família recuperou o que era seu. Justiça foi feita. Mas há incontáveis outras histórias por aí, verdades ainda esperando para serem descobertas, injustiças ainda esperando para serem corrigidas. E a pergunta que eu faço a todos vocês aqui hoje é: quem vai procurar? Quem vai ser curioso o suficiente, corajoso o suficiente, determinado o suficiente? A audiência explodiu em aplausos. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Porque Maria havia capturado algo profundo. A ideia de que cada um de nós tem o poder de descobrir verdades, de lutar por justiça, de fazer a diferença. Naquela noite, quando Maria voltou para casa, seus pais a esperavam com um jantar especial. Eles se sentaram juntos, como faziam toda noite, e conversaram sobre o dia. Você foi incrível hoje, Ana disse, seu orgulho evidente. Eu apenas contei nossa história. Maria respondeu modestamente. Nossa história. João repetiu sorrindo. Gosto dessa forma de dizer, porque realmente foi nossa história. Não apenas sua, ou minha, ou de sua mãe. Foi de todos nós, trabalhando juntos. Maria sorriu. E não terminou ainda. Terminou? A história, quero dizer. Não, João concordou. Porque você vai continuar descobrindo coisas, desenterrando verdades, lutando por justiça. É quem você é quem você sempre foi, mesmo quando tinha apenas 4 anos procurando em um curral empoeirado. E ele estava certo. Porque anos mais tarde, Maria se tornaria advogada especializada em casos de restituição de propriedades e justiça histórica. Ela ajudaria dezenas, então centenas, de famílias a recuperar o que havia sido tirado delas. Ela se casaria com um homem que compartilhava sua paixão por justiça, e juntos teriam 2 filhos, uma menina e um menino, aos quais ela transmitiria as mesmas lições que seus pais lhe haviam ensinado, que a curiosidade é uma virtude, que a verdade vale a pena ser procurada, que a justiça vale a pena ser lutada e que nenhuma tarefa é grande demais quando você tem coragem e determinação. Ela levaria seus filhos para visitar o velho curral, agora parte de um pequeno museu, e contaria a história de como tudo havia começado, de como uma menina pequena com grandes sonhos havia olhado para um canto empoeirado e decidido ver o que havia além.
E seus filhos, com os mesmos olhos curiosos de sua mãe, ouviriam com admiração, já planejando suas próprias aventuras, suas próprias descobertas, suas próprias lutas por justiça. Porque essa é a coisa sobre verdades enterradas. Uma vez que você começa a desenterrá-las, não pode parar. E uma vez que você experimenta a sensação de fazer justiça prevalecer, de corrigir algo errado, de dar voz aos que foram silenciados, você não pode fazer outra coisa senão continuar. A herança que Maria recebeu naquele dia, quando encontrou o baú, não era apenas as terras ou o dinheiro. Era algo muito mais valioso. Era o entendimento de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de que a justiça não é algo que simplesmente acontece, mas algo pelo qual devemos lutar, e de que verdades enterradas estão sempre esperando por alguém corajoso o suficiente para desenterrá-las. E essa herança, transmitida de geração em geração, de Maria para seus filhos e de seus filhos para os deles, era o verdadeiro tesouro. Não o ouro no baú, mas o ouro no coração humano. A coragem, a determinação, o senso de justiça e a crença inabalável de que a verdade, não importa quanto tempo esteja enterrada, sempre merece ser trazida à luz. E assim, a história de Maria continua. Não como uma história com um final definitivo, mas como um legado vivo, inspirando cada nova geração a ser curiosa, a ser corajosa, a buscar a verdade e a lutar pela justiça, porque no final, essa é a história que todos nós compartilhamos. A história de escolher fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A história de não desistir, mesmo quando tudo parece impossível. A história de acreditar que uma pessoa, não importa quão pequena ou insignificante possa parecer, pode fazer uma diferença real e duradoura no mundo. Esta foi a história de Maria, uma menina de 4 anos que encontrou mais do que um baú em um curral empoeirado. Ela encontrou justiça, ela encontrou verdade. Ela encontrou seu propósito. E no processo, nos ensinou que todos nós temos nossos próprios baús para encontrar, nossas próprias verdades para desenterrar, nossas próprias lutas por justiça para empreender. A questão não é se essas oportunidades existem. Elas existem esperando por nós em cada canto empoeirado, em cada história não contada, em cada injustiça não corrigida. A questão é, seremos curiosos o suficiente para procurar? Seremos corajosos o suficiente para desenterrar? Seremos determinados o suficiente para lutar? Maria nos mostrou que a resposta pode ser sim, que deve ser sim. Que quando escolhemos ser curiosos, corajosos e determinados, podemos mudar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de incontáveis outros. E agora, chegamos ao final desta história extraordinária. Se você ficou emocionado com a coragem de Maria e sua família, se essa história tocou seu coração e inspirou você a nunca desistir de buscar a verdade e a justiça, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Porque histórias como esta merecem ser contadas, merecem ser ouvidas e merecem inspirar cada vez mais pessoas a fazerem a diferença no mundo. Seus pais, seus amigos, seus familiares, todos precisam conhecer a história de Maria, a menina que provou que heróis vêm em todos os tamanhos. Hoje, mais de 20 anos após aquela descoberta inicial, o nome de Maria Silva é conhecido em todo o Brasil. Não como uma celebridade, não como alguém que busca fama ou reconhecimento, mas como símbolo de algo maior. Um símbolo de que a verdade sempre encontra seu caminho para a superfície. De que a justiça, embora às vezes demore, eventualmente prevalece quando há pessoas dispostas a lutar por ela. O pequeno museu que a família criou no velho curral recebe milhares de visitantes todos os anos.
crianças em excursões escolares, estudantes de direito, famílias que tiveram suas próprias terras roubadas e estão buscando inspiração e orientação. Todos vêm para ver o lugar onde tudo começou, para tocar o baú que mudou tudo, para aprender a história que prova que milagres podem acontecer quando menos esperamos. João, agora um homem de meia idade, ainda trabalha como consultor agrícola. Mas ele faz isso com uma leveza que nunca teve antes. Não precisa mais se preocupar com dinheiro, mas continua trabalhando porque ama o que faz, porque encontra propósito em ajudar outros fazendeiros a terem sucesso onde ele uma vez lutou. Ana, com seus cabelos agora salpicados de fios grisalhos, ainda ensina costura em sua oficina, mas expandiu seu trabalho. Agora também oferece aulas de alfabetização para adultos, cozinha e habilidades básicas de negócios, ajudando mulheres da comunidade a se tornarem independentes e a construírem seus próprios futuros. Ela se tornou uma líder respeitada na comunidade, alguém a quem as pessoas recorrem não apenas para conselhos práticos, mas também para sabedoria e encorajamento. E o velho curral, aquele lugar simples e empoeirado, onde uma menina curiosa uma vez brincava, tornou-se um lugar de peregrinação. Um lugar onde as pessoas vêm para se lembrar de que não importa quão humildes sejam nossas origens, não importa quão impossível uma situação possa parecer, sempre há esperança, sempre há a possibilidade de mudança. Sempre há a chance de que a verdade seja revelada e a justiça seja feita. Na parede principal do museu há uma linha do tempo detalhada. Começa com o bisavô de Maria, José, e seus negócios bem-sucedidos no início do século XX. Mostra o momento em que as fraudes começaram, quando as terras foram roubadas. Mostra as décadas de silêncio, quando a injustiça foi enterrada e esquecida. E então, mostra aquele dia fatídico em março, quando uma menina de 4 anos decidiu ver o que havia por trás de uma pilha de caixotes velhos. Visitantes frequentemente param em frente a essa linha do tempo, apontando para a foto de Maria aos 4 anos, aquela menininha magra com olhos grandes e curiosos. E então, para as fotos mais recentes dela, como uma advogada bem-sucedida, e balançam a cabeça em admiração. É difícil acreditar que são a mesma pessoa. E ainda assim, quando você olha nos olhos, vê a mesma curiosidade, a mesma determinação, a mesma recusa em aceitar as coisas como são, quando poderiam ser melhores. O impacto da descoberta de Maria se estendeu muito além de sua própria família. O caso dela estabeleceu precedentes legais importantes, tornou mais fácil para outras famílias contestarem títulos de propriedade fraudulentos, levou a reformas nas leis de propriedade de terras, tornando mais difícil para fraudes semelhantes ocorrerem no futuro. Mais de 100 famílias conseguiram recuperar suas terras ou receber compensação justa por causa dos precedentes estabelecidos pelo caso de Maria. Cada uma delas tem sua própria história de luta, sua própria batalha por justiça, e todas elas reconhecem que não teriam tido sucesso sem o caminho que Maria e sua família abriram. Há um livro de visitantes no museu onde as pessoas podem deixar suas mensagens. As páginas estão cheias de histórias comoventes. Minha avó perdeu suas terras na década de 1950. Ela morreu sem nunca recuperá-las. Mas por causa de Maria, conseguimos processar e recuperar o que era dela. Minha avó não está mais aqui para ver, mas sei que está sorrindo lá de cima. Obrigado, Maria. Carlos, 58 anos. Trouxe minha filha de 5 anos aqui hoje. Quero que ela cresça sabendo que ser curiosa não é ser intrometida, é ser corajosa, é ser alguém que faz a diferença. Juliana, mãe. Eu era um dos advogados que trabalhava para Vilela tentando impedir este caso. Quando vi as evidências, quando entendi o que realmente havia acontecido, renunciei.
Foi a melhor decisão que já tomei. Agora, trabalho ajudando famílias como a de Maria. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para fazer a escolha certa. Dr. Fernando, cada mensagem é um testemunho do poder de uma pessoa, de uma menina pequena, para inspirar mudança, para catalisar justiça, para dar esperança a outros. Maria, quando lê essas mensagens durante suas visitas ao museu, sempre se emociona. Não porque busca reconhecimento, mas porque cada mensagem representa uma vida mudada, uma injustiça corrigida, uma esperança renovada. E saber que sua curiosidade infantil levou a tudo isso é algo que ela nunca deixa de achar maravilhoso. Em suas palestras, ela agora é convidada regularmente para falar em universidades, conferências e eventos. Maria sempre termina da mesma forma. Ela conta sobre aquela manhã em março, quando tinha 4 anos, quando sentiu aquela inquietação, aquela sensação de que havia algo esperando para ser descoberto. Eu poderia ter ignorado aquela sensação, ela diz. Poderia ter brincado com os animais como sempre fazia. Poderia ter deixado aqueles caixotes onde estavam. E se tivesse feito isso, o baú provavelmente ainda estaria lá, escondido, e minha família ainda estaria lutando para sobreviver. Ela faz uma pausa, olhando para a audiência. Mas eu não ignorei. Segui minha curiosidade. E tudo mudou. Não estou contando isso para me gabar. Estou contando porque quero que vocês entendam algo fundamental. Cada um de vocês tem momentos assim. Momentos onde sentem aquela inquietação, aquela sensação de que há algo mais, algo escondido, algo que precisa ser descoberto, ou corrigido, ou mudado. E a maioria das pessoas ignora esses momentos. Dizem a si mesmas que é tarde demais, ou que não são qualificadas o suficiente, ou que alguém mais qualificado deve lidar com isso. Sua voz fica mais intensa, mais apaixonada. Mas e se você não ignorar? E se você seguir aquela inquietação? E se você for curioso, se você procurar, se você se recusar a aceitar o status quo quando seu coração diz que algo está errado? Você pode mudar sua vida. Pode mudar a vida de sua família. Pode mudar a vida de centenas, milhares de pessoas que você nunca conhecerá. Ela sempre termina com as mesmas palavras. Eu tinha 4 anos, não tinha educação, não tinha dinheiro, não tinha poder. Tudo que tinha era curiosidade e a recusa em aceitar que aquele canto empoeirado não tinha mais nada a oferecer, e foi suficiente. Se foi suficiente para mim, então qualquer desculpa que você está usando para não seguir sua própria inquietação, sua própria curiosidade, sua própria sensação de que algo precisa mudar, essa desculpa não é válida. Você tem mais recursos do que eu tinha. Você tem mais conhecimento, você tem mais capacidade. A única coisa que você pode estar faltando é a disposição de agir. E sempre, sempre, a audiência se levanta em aplausos prolongados. Porque Maria não está apenas contando uma história inspiradora. Ela está desafiando cada pessoa ali a olhar para suas próprias vidas, para seus próprios cantos empoeirados e a perguntar: o que estou deixando sem examinar? Que verdades estou deixando enterradas? Que injustiças estou aceitando porque é mais fácil do que lutar? O legado de Maria não é apenas as terras recuperadas ou o dinheiro compensado. É algo muito mais profundo e duradouro. É a ideia, agora plantada em milhares de mentes e corações, de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. De que não precisamos esperar por heróis. Podemos ser os heróis de nossas próprias histórias. Há agora uma bolsa de estudos com o nome de Maria, financiada pela família, que ajuda jovens de famílias de baixa renda a estudar direito. A condição é simples:
Os beneficiários devem comprometer-se a dedicar pelo menos 3 anos de sua carreira trabalhando em casos de justiça social, ajudando aqueles que não podem pagar por representação legal de qualidade. Dezenas de jovens advogados já se formaram com essa bolsa e estão espalhados pelo Brasil, lutando por justiça, defendendo os oprimidos, desenterrando verdades, exatamente como Maria fez. O filho de Maria, agora com 8 anos, já mostra sinais de ter herdado a curiosidade de sua mãe. Ele passa horas explorando, fazendo perguntas, não aceitando respostas superficiais. E Maria, ao observá-lo, sorri, sabendo que o legado continuará. Que a próxima geração será tão curiosa, tão determinada, tão comprometida com a verdade e a justiça quanto ela é. Sua filha, com 6 anos, é diferente, mais quieta, mais contemplativa. Mas Maria vê nela uma força diferente. Uma empatia profunda, uma capacidade de ver o sofrimento dos outros e querer aliviá-lo. E Maria sabe que essa também é uma forma de buscar justiça, que seu filho pode desenterrar verdades, enquanto sua filha pode curar as feridas que essas verdades revelam. Juntos, eles representam o futuro. Um futuro onde a curiosidade é valorizada, onde a justiça é buscada, onde as verdades enterradas são sistematicamente desenterradas, uma por uma, até que não haja mais injustiças escondidas nos cantos empoeirados da sociedade. É um futuro ambicioso? Sim. É um futuro idealista? Talvez. Mas é um futuro pelo qual vale a pena lutar. E Maria, mais do que ninguém, entende que futuros ambiciosos e idealistas são conquistados não através de grandes gestos dramáticos, mas através de pequenos atos de coragem repetidos todos os dias. Como uma menina de 4 anos decidindo mover aqueles caixotes para ver o que havia atrás deles. Como pais decidindo apoiar sua filha, mesmo quando isso significava enfrentar pessoas poderosas. Como um advogado decidindo se redimir, ajudando aqueles que havia traído. Como um jornalista decidindo publicar a verdade, mesmo quando era perigoso. Como um arquivista idoso decidindo finalmente revelar o que sua consciência havia carregado por décadas. Pequenos atos, pequenas decisões, mas quando combinados, quando multiplicados, quando repetidos, esses pequenos atos criam ondas de mudança que transformam sociedades inteiras. E assim, enquanto o sol se põe sobre Campo Grande, projetando suas cores douradas e rosadas sobre o cerrado, a história de Maria continua a se desenrolar, continua a inspirar, continua a desafiar, continua a lembrar a todos que a ouvem que heróis não nascem. Eles são feitos, um ato curioso de cada vez. O baú, aquele objeto simples que mudou tudo, ainda está em exibição no museu. As crianças pressionam seus rostos contra o vidro protetor, maravilhadas com as moedas de ouro ainda visíveis dentro dele. Os adultos leem os documentos reproduzidos nas paredes, balançando a cabeça em descrença com o esquema de fraude que durou décadas. Mas todos, jovens e velhos, saem daquele museu com algo precioso. Não ouro ou documentos, mas algo mais valioso. A crença renovada de que a verdade importa, de que a justiça é possível, de que uma pessoa, mesmo uma muito pequena, pode fazer uma diferença enorme. E à noite, quando o museu fecha e as luzes se apagam, o baú fica ali no escuro, um monumento silencioso não ao que foi encontrado nele, mas ao ato de procurar em si. Porque no final, não era sobre o baú. Nunca foi sobre o baú. Era sobre a menina que se recusou a aceitar que não havia mais nada para descobrir. Era sobre a curiosidade que não podia ser suprimida. Era sobre a coragem que não conhecia seu próprio tamanho. Era sobre a determinação que não entendia a palavra impossível. Era sobre Maria, mas também era sobre cada um de nós, porque todos nós temos nossos próprios baús para encontrar.
Todos nós temos nossas próprias verdades para desenterrar. Todos nós temos nossa própria justiça para buscar. A única pergunta é: seremos corajosos o suficiente para procurar? Seremos curiosos o suficiente para não aceitar as coisas como são, quando poderiam ser melhores? Seremos determinados o suficiente para continuar mesmo quando o caminho fica difícil? Maria nos mostrou que podemos ser, que devemos ser, que quando somos, milagres acontecem. Não milagres no sentido sobrenatural, mas milagres do tipo humano mais profundo. O milagre de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias porque se recusaram a ser comuns. E assim, a história de Maria termina onde começou, em um curral empoeirado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um lugar simples, um lugar humilde. Mas um lugar onde, uma vez, uma menina pequena com olhos grandes e um coração ainda maior, provou que não há lugar tão simples, tão humilde, tão esquecido, que não possa ser o berço de mudanças extraordinárias. Tudo o que precisamos é olhar, realmente olhar, e ter a coragem de mover aqueles caixotes para ver o que há por trás deles. Porque você nunca sabe. Pode não ser um baú cheio de ouro, mas pode ser algo ainda mais valioso. Uma verdade esperando para ser revelada, uma injustiça esperando para ser corrigida, um futuro melhor esperando para ser construído. E tudo começa com um único ato de curiosidade, um único momento de coragem, uma única recusa em aceitar que é assim que as coisas devem ser. Maria tinha 4 anos quando mudou o mundo. Quantos anos você tem? E o que você vai mudar? Esta é a história de Maria. Uma menina, um baú, uma verdade, uma família, uma justiça e um legado que continuará inspirando gerações futuras a serem curiosas, a serem corajosas, a serem agentes de mudança em seus próprios mundos. Porque no final, não importa quão pequenos sejamos, importa quão grande é nossa coragem para procurar a verdade e lutar pela justiça. E nesse aspecto Maria nos mostrou que mesmo os menores entre nós podem ser gigantes.